Como vão, Haverins, Hakol Beseder, Borketov, Tsahorai Tovim, ou Erevitov, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Amigos, vamos fazer a leitura aqui da nossa segunda parte da porção de Emo. Ela é uma porção um pouquinho maior, então vamos nos adiantar aqui, tá? Só dando continuidade aqui, nós falamos ali da porção na primeira parte da porção. Comentamos ali com quem um Kohen, né? Não só o Kohen, como o Kohen Gadol, ou seja, no caso ali, Aharon e os seus filhos poderiam se casar, tá? Como eles ali ofereciam um serviço especial a Hashem, né? Eles estavam próximo a Deus, vamos dizer assim, da Kedushá da santidade, então eles não poderiam, né, estar relacionados, casados com qualquer tipo de pessoa, tá? Hoje nós vamos dar continuidade aqui sobre mais alguns assuntos, tá? Justamente ao correndo. Vocês podem ter percebido que o livro de Levítico, né, o livro de Vaikra, em hebraico, ele também é chamado como Torat HaKohen, né, que são, no caso, seria as leis dos sacerdotes, dos Kohen, porque ele fala muito em relação ao serviço sacerdotal ali estipulado por Deus, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui, tá? Como eu disse, é uma porção um pouquinho maior, então vamos tentar tratar aqui versículo por versículo de uma maneira mais didática, mais direta, tá bom? Até porque os comentários de Irache aqui nessa porção eles são bem mais específicos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vai da beira Adonai era Moshe, Lemor, versículo 18, 16, né? Versículo 16. E continua assim. Daber el hakohen lemor. Ish mizraha ledorotan asher Adonai vo mum lo ikerav lehakev lachem Elohav. Tá? Então nós já vemos aqui que Deus fala assim para Moisés, né? Vai da Bera Moshe falou Deus a Moisés para ele dizer, né? Daber el Hakohen, fala a Aharon, el Daber el Aharon, fala a Aharon dizendo, né? Que entre seus descendentes, qualquer um dos seus descendentes que tiver um defeito não pode se aproximar para apresentar o pão de Deus, né? Ou seja, a palavra aqui, nós temos dois pontos aqui. Tá? Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é justamente a questão do defeito. O que seriam esses defeitos? Tá? Rashi, ele traz aqui que seriam o quê? Que no caso seria uma pessoa que ela tem uma parte do corpo que é maior do que outra. Nós vamos ler aqui na frente. A própria Torá fala de alguns desses defeitos, né? Então nós vamos ler aqui um pouquinho na frente. É uma pessoa que teria um olho menor do que a outra, menor do que o outro, e por aí vai. Como vai falar aqui, nós vamos ler direitinho, tá? E também nós queremos dizer aqui que, na verdade, a palavra que está escrita aqui, lechem, Elohab, a palavra lechem aqui é traduzida, né? Você pode entender como pão, tá? Mas dentro do contexto aqui seriam todas aquelas oferendas de comidas que seriam dadas ali a os Kohen, tá? A famosa terumá, aquela parte que era justamente dada para o sacerdote, tá? Então vamos continuar aqui. Versículo 18 diz: Pois qualquer homem que tenha um defeito não deve se aproximar. Qualquer homem cego, coxo, ou que tenha o nariz achatado, ou um membro disforme, tá? Então aqui, essa questão do nariz achatado é aquela pessoa que ela tem essa parte aqui quebrada, ela tem defeito, então ele praticamente fica todo para dentro, tá? Que tem um pé quebrado ou uma mão quebrada, que tem sobrancelhas longas, né, justas, tudo, ou uma catarata, né? Quem tem uma mancha no olho, quem tem um forte eczema, as manchas, furúnculos no rosto,
ou esfinge, que também seria um outro tipo também de furúnculo, só que como é que fala? Rashi, ele traz aqui nos seus comentários que seriam dois tipos de furúnculo. Tem um que ele é seco por dentro e por fora ele é úmido, e tem aquele que é seco por fora e úmido por dentro, tá? Isso aqui é a linguagem, no caso, da Torá, que eles traduzem aqui justamente em português por uma coisa para que a pessoa possa ter um entendimento melhor. Ou que tem hérnia, né? Hérnia nós já sabemos aqui que acaba estendendo o testículo do homem aqui, como o próprio versículo diz assim, né? Ó, e que tem hérnia ou testículos esmagados, tá? Todo descendente de Aharon, o sacerdote que tiver um defeito, não pode se aproximar para apresentar a oferenda de fogo de Deus. Enquanto ele tem um defeito, ele não pode se aproximar para apresentar o pão de seu Deus. Então, a Torá aqui ela é bem específica sobre essa questão, que ele não poderia ali estar se apresentando para oferecer o serviço sacerdotal a Deus, né? O versículo 22 diz assim: o pão de seu Deus, da santidade das santidades e da santidade, poderá comer. Então, nós vemos aqui que no caso do pão, o alimento, a terumá, ele poderia comer. Ele não poderia oferecer o serviço a Deus, como nós vemos ali, a partir daquela cortina que separava a entrada ali do tabernáculo. Ou, no caso, futuramente, com a construção ali que Salomão faria do templo, na divisória que entraria ali para a questão das santidades, tá? Rashi, ele traz um comentário aqui bem interessante, tá? Eu vou ler para vocês. Que fala assim, né? O min hakideshin ohel, que significa o quê? Essas são as oferendas com um grau menor. Mas se as oferendas com um grau maior de santidade são mencionadas, por que é necessário declarar a respeito das oferendas com um menor grau de santidade? Tá? A resposta é que, se não houvesse sido dita, poderia-se ter concluído que um sacerdote com defeito pode comer das oferendas com maior grau de santidade, já que, em relação a essas, foi autorizado seu consumo até mesmo por um não sacerdote, uma vez que Moshe, que não era sacerdote, comeu da carne das oferendas de inauguração do templo. Então, Urashi traz um comentário aqui que essas oferendas que fala aqui no versículo 22, né, o pão de seu Deus, da santidade ele poderá comer, ele fala que é um grau menor, que não é aquele pão, né, aquele alimento que tinha um grau de santidade maior. E ele traz aqui como justamente quando Moshe foi ensinar a Aarão como começava ali o serviço sacerdotal, e Moshe mesmo não sendo um Kohen, ele pôde comer da terumá, ali da oferenda do caso aqui do lechem, do pão, tá? Então esse versículo, ele vem nos explicar justamente isso, segundo Urashi diz, que era uma terumá de santidade menor, que inclusive o não correr como Moshe poderia comer. Então, entendamos bem aqui, ele poderia comer da terumá, da oferenda, porém ele não poderia oferecer a, a, o serviço ali na tenda da reunião, como nós vamos ver mais frente, tá? O versículo 23 diz assim, 23. Mas ele não pode vir para a cortina da divisória, como eu estava acabando de falar. Ele não pode se aproximar do altar, pois ele tem um defeito, né? E assim não violará o caráter sagrado do que é santo para mim, desde que eu sou Hashem, que os faz santos, tá? Então nós vemos aqui que a proibição da pessoa a oferecer o serviço a Deus, né? Se ele tem um desses defeitos, tá? Urashi ele comenta aqui, se é um defeito, tá? Que ele tá com uma mancha, ele tá com alguma enfermidade, e isso passa, ele pode voltar a oferecer, tá? Mas se é se é, no caso, um defeito físico, realmente ele não poderia, porém ele pode oficializar ali, ele não pode adentrar, tá? Como nós dissemos, ele pode comer, ele pode fazer parte dos correntes, porém ele não pode estar no nível ali que ele estaria dentro da cortina divisória, tá bom? Como diz aqui a última parte que Deus fala, né? Eu sou Hashem, que os faz santos.
tá? Versículo 24 diz assim: Moshe falou para Arão, seus filhos e todos os filhos de Israel. Essa parte aqui, Rashi ele comenta. Se o serviço aqui é justamente do correndo para Deus, o que tem a ver Moshe, Deus falar para Moshe falar para Arão e seus filhos e todos os filhos de Israel, né? Como diz o versículo assim, Ve'al kol benei Israel, né? Como assim dizer para todos os filhos de Israel? Rashi ele traz uma explicação interessante. Ele diz assim que, vamos lá, para Arão e seus filhos, todos os filhos de Israel. Mas por que está incluída aqui todos os filhos de Israel? Nas leis que se refere apenas aos Kohanim. A explicação é, a fim de que todos os tribunais de justiça, né, compreendendo juízes que não são Kohanim, ou seja, existia o tribunal judaico ali, tá? Então, é dito para todo o povo de Israel, por quê? Para que o tribunal judaico ele veia alertar todos os correntes, porque o tribunal judaico não era de Kohanins, né? Eram ali, na maioria de seus anciões, pessoas sábias de Torá. Então, para eles vir advertir qualquer um que fosse corrente, que iria oficiar o serviço, falar para lembrar para eles, vocês não podem se vocês tiverem algum defeito, tá? Tem a obrigação de advertir os Kohanim. Então, isso aqui é um dos comentários aqui de Rashi sobre o porquê que a Torá usa Kol Benei Israel, todo o povo de Israel. Moshe tinha que avisar sobre essas leis também. Vamos lá. Versículo 2 aqui do capítulo 22 diz assim: Daber el Haharon ve'el banav veinachzeru, ou seja, falará a Harão e seus filhos que eles devem se manter afastados, sagrado, dos filhos de Israel e daquilo que consagram para mim, de modo que eles não profanem meu santo nome. Eu sou Hashem. Então aqui já seria o caso da Kiddush Hashem, Kiddush Hashem, né? A santificação do nome de Deus. Então, o que acontece aqui na verdade? Então, Moshe fala para Arão e falar para os filhos dele, para eles se manterem afastados das oferendas sagradas dos filhos de Israel. Ou seja, daquilo que consagram para mim. Se manter afastado, Graxa ele comenta assim, o termo Nezirá, né, em hebraico significa separação. Da mesma forma a Torá diz, e se afastarem, venizer de mim. Aqui já traz uma questão da palavra em hebraico venizere, que significa afastar, né, de mim. Desta forma, o significado aqui é que quando os Kohanim estiverem em estado de impureza, os menos devem se afastar, que é o que nós vamos ver aqui na frente, nos versículos posteriores, tá? Outra explicação, outra sugestão de Irache é que, na verdade, deve se manter afastado das oferendas dos filhos de Israel para não profanar o meu santo nome e para me santificar. Transponha o versículo e explique-o da seguinte maneira: consagram as oferendas sagradas dos filhos de Israel para santificar a mim e não para profanar o meu nome. Ou seja, a segunda explicação ela é um pouquinho mais assim, vamos lá. Irache está comentando aqui que conforme ocorrendo ele iria fazer aquele serviço a Deus com as oferendas que o povo de Israel trazia, então eles não poderiam transformar aquilo em algo impuro, profanar, tá? Em vez de profanar, você fazer um kiddush assim, você santificar o nome de Deus. Essa é a segunda interpretação. A primeira, como ele disse, eles não poderiam estar em estado de impureza e oferecer as oferendas que o povo de Israel trazia para Deus, tá? Vamos lá, ó. O versículo 3 diz assim: diga-lhes por todas as gerações, né? Ou seja, para falar por todas as gerações, ou seja, isso não iria mudar. Cada geração do povo judeu permaneceria isso que que estaria dito aqui. Todo homem que se aproximar entre seus descendentes, que estiver em estado de impureza para comer as oferendas sagradas que os filhos de Israel consagram a Deus, esta alma será extirpada diante de mim. Ani Hashem, eu sou Deus, ou seja, qualquer corrente que viesse oferecer um serviço de qualquer um dos filhos de Israel e tivesse em estado de impureza, ele contaminou aquela oferenda para Deus, ele seria afastado, extirpado do povo ali de Israel. Versículo 4 diz assim:
Se algum homem entre os descendentes de Arão tiver tserarato ou um fluxo venéreo, ele não poderá comer de nenhuma das oferendas sagradas até que tenha se purificado. Nem a pessoa que tocou em alguém que havia tido contato com o morto, uma pessoa que tenha tido uma emissão seminal. Então, nós vemos aqui que a Torá volta lá atrás sobre aquela questão de impurezas por contato. Então, se uma pessoa ela teve, no caso aqui, contato com a tserará, né, que nós explicamos lá nas Parashá justamente sobre a Yetzer Hará, ou se ele tivesse ali um contato com alguém que havia tido contato com o morto, encostou em um morto, uma carcaça, que nós vamos ver também aqui no versículos na frente, eles não poderiam também fazer ali o sacerdócio, e não poderiam tocar nas coisas sagradas de Deus em relação ao serviço sacerdotal. Versículo 5, alguém que tocou em qualquer criatura rastejante, através da qual se torna impuro, alguém que se impurifica por meio de qualquer outra fonte de impureza. A pessoa que toca nessas permanecerá impura até o anoitecer e não poderá comer das oferendas sagradas até banhar seu corpo em água. Então ele ficaria impuro. Se ele tocar em qualquer uma dessas coisas que nós já vimos lá, que se tornava ele impuro ritualmente, ele tinha que se banhar e ficaria a parte do dia ali até a noite, e a parte da noite ele estaria puro. E se ele estivesse nesse estado de impureza, ele não poderia nem comer ali das oferendas sagradas, né, para Hashem. Quando o sol se pôr, ele tornar-se-á puro e poderá comer sua porção sagrada das oferendas. Então, quando o sol se pôr à noite, a partir do momento que ele tivesse passado no mikve de manhã, ele poderia comer das oferendas a terumá ali para Deus. Ele não comerá a carcaça que tenha morrido por si ou tenha sido dilacerada, porque isso o torna impuro. Eu sou Deus. Eles guardarão minhas precauções e não pecarão, o que é um pecado que pode fazê-los morrer por violar. Ou seja, Deus vem e fala aqui que eles também não poderiam comer de uma carcaça, tá? Foi dilacerada, um animal que foi ferido mortalmente, tá? E o versículo 9, ele já vem dizendo assim que eles guardarão minhas precauções e não pecarão, o que é um pecado que pode fazê-lo morrer por violar seu caráter sagrado. Eu sou Hashem que o santifica. Lembramos aqui de Nadav e Aviú, tá? Nós já falamos aqui o real motivo da morte de ambos, mas entendam bem, eles estavam ali oferecendo o serviço para Deus, tá? Teve toda aquela situação, ofereceram um fogo estranho para Deus e eles ali automaticamente morreram. Mesma coisa aqui, se a pessoa está separada ali para fazer o serviço do sacerdócio, ele pegar, tocar coisa impura, comer alguma coisa impura e ali oferecer esse tipo de morte que a Torá fala aqui, que no caso ele poderia vir morrer por causa do pecado, é uma morte que vem de Deus. Não é uma questão de julgamento das pessoas, mas o próprio Deus faria, como no caso fez com Nadav e Avihu, porque eles estariam ali profanando a santidade do serviço de Deus, tá? Versículo 10 diz assim: nenhum não sacerdote pode comer a sagrada. Alguém que reside com o sacerdote ou quem trabalha para ele não pode comer a sagrada, tá? Então, o que acontece? Uma pessoa que não é um kohen, não é um sacerdote, ele não pode comer ali da comida da oferenda sagrada. Alguém que reside com ele, no caso aqui um toshav, né, como o próprio versículo diz aqui, que reside com o sacerdote ou quem trabalha para ele não pode comer da sagrada. Se um sacerdote compra um escravo, esse se torna sua propriedade e, portanto, ele pode comer. Aqui já no caso a gente tem a questão da propriedade. Se ele tem alguém ali como escravo, e o texto diz aqui, o Iracho comenta que no caso esse escravo, esse servo dele seria um hebreu, e esse servo é aquele que furou, como nós vimos lá atrás, que é aquele que furava a orelha, né? Ou seja, ele não queria se afastar do seu servo. Então ele falou: não, vou ser um servo para o meu senhor para sempre. Então ele furava a orelha no batente de uma porta, simbolizando que agora ele seria servo dele ali para sempre. O próprio texto diz lá, no caso, que ele ama, né, o servo dele. Então essa pessoa, ela é propriedade do Kohen. Então ele sim pode comer da terumá, tá? Os que nasceram em sua casa podem comer do seu pão, da serva, aqueles que nasceram das servas do Kohen Gadol, que fazem parte ali também, eles podem comer, assim como também a sua esposa, tá?
Se a filha de um sacerdote se casa com um não sacerdote, ela não pode mais comer. Ela acabou de sair da família do Cohen. Ela se casou com um não sacerdote. Se a filha do sacerdote enviúva ou se divorcia e não tem filhos, ela voltará à casa do seu pai como quando era uma moça. Ela pode comer a partir do momento que ela ficou viúva e ela não teve filhos, ela volta a morar com seu pai segundo a lei, ela pode porque ela ainda é filha dele, ou seja, a propriedade dele, então ela pode comer ali das oferendas de terumá que eram dadas aos correntes, tá? Nenhum não sacerdote pode comer dela, já diz bem claro, nenhum corrente da família dos correntes pode comer. Se um homem que não é sacerdote inadvertidamente come a sagrada, ou seja, ele não sabe, ele comeu, ele deve se acrescentar um quinto ao seu valor. Aqui já sei aquela oferenda de Achan, né, de transcrição, que ele não sabia que ele fez algo errado. Então, ele poderia pegar ali, acrescentar um quinto do seu valor sobre aquilo que ele acabou de comer e dar isto que é sagrado ao sacerdote. Então, é aquela questão de compensação. É uma oferenda em relação a Achan, que é uma transgressão, tá? Versículo 15 diz assim: os sacerdotes não devem violar a santidade da sagrada que os filhos de Israel dão como dádivas elevadas em nome de Deus. Como nós falamos, eles não podem estar impuros, não podem oferecer ali no estado de impureza, não podem oferecer, né, fazendo Hilul Hashem, uma profanação ao nome de Deus, tá? Trazendo culpa e pecado para si, quando os não sacerdotes comem sua sagrada, pois eu sou Hashem que santifica essas oferendas. E aqui nós terminamos toda a nossa porção aqui, tá? A nossa segunda porção. Como eu disse, são porções um pouquinho maiores, tá bom? Essas últimas duas partes aqui de Emor, Behai e Berogotai, que serão as últimas para Chá, elas são um pouco maiores que as outras, tá? Contém muitas e muitas leis. Amigos, eu espero que tenha ficado entendido sobre essa questão aqui dos correndo Gadol, que eles estavam ali num serviço separado, né? Tem os correndo, os Levi e Israel, tá? Os correndo é o maior nível dentro ali do serviço a Deus, então eles não poderiam de jeito nenhum se contaminar, estar em estado de pureza, porque eles estavam direto em contato com a santidade ali de Deus. Então, eles não poderiam se contaminar de maneira nenhuma. Então, essas são as leis em relação ao serviço sacerdotal, em relação àquele que oferece algo a Deus e aqueles correndo que teriam parte ali da sua terumá, que eles não poderiam estar em estado de pureza para comer dessa oferenda. Tá bom? Amigos, mais uma vez eu quero agradecer vocês que chegaram aqui até o final, que estão acompanhando esses vídeos. Você que é novo no canal, chegou até aqui hoje, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like aí. Tá? É um prazer ter você aqui. E como sempre, estamos todos os dias aqui fazendo as leituras das porções da Paraxá da semana, Paraxá da Shavua, tá? Para nós podermos entender aqui realmente os significados da palavra de Deus e assim desmistificar tudo aquilo que foi criado no decorrer aí de mais de dois milênios, tá? Deixando bem claro que nós estamos lendo aqui dentro do contexto, dentro da Torá original, dentro do hebraico, já traduzido ali para o português, tá bom? Mais uma vez, amigos, Bekor Tov, tudo de bom para vocês, um Tov melhor, né? Seja muito bom para vocês esse dia. Um Todarabá da minha parte, muito obrigado, tá? Nos vemos amanhã, se assim Hashem quiser, se Mashiach vier hoje, se revelar hoje. Em Jerusalém ali nós estaremos com ele. Senão amanhã estaremos aqui novamente com a terceira parte da porção de Emor, tá? Todarabá, Bekortov, tudo de bom. Lehitraot. Nos vemos até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau.